Boa noite, prezados alunos. É um prazer revê-los, voltar a contatar com vocês. E seguimos à frente com a nossa disciplina. Tudo bom, Lorenzo? Boa noite. Boa noite. Igor, como é que está? Boa noite, professor, tudo certo? Deixa eu trocar os óculos. Vamos lá. Bom, nós analisamos até agora as noções gerais sobre o direito internacional. Tudo bom, Vitória? Como é que está? Nós analisamos a questão relativa às fontes do direito internacional. E hoje vamos falar um pouquinho da mais importante das fontes do direito internacional, que é o Tratado Internacional. Na verdade, a ideia centralizadora, ou o núcleo do direito internacional público, sem dúvida nenhuma, é só a mais importante fonte, que é o Tratado Internacional. Olha, o tratado nada mais é do que um acordo entre Estados. Acordo que pode ser vinculado a inúmeros objetivos de acordo com os interesses das partes. Ou seja, se Brasil, Alemanha, França e Inglaterra, por exemplo, quisessem reunir-se num grande acordo internacional para definir, por exemplo, questões envolvendo a apropriação e o direito marítimo, nós estamos diante, então, de uma efetiva ideia de constituir entre todos a regulamentação de um direito que, na verdade, interessa por quaisquer motivos a todos eles. Temos que lembrar também que esses acordos internacionais são feitos basicamente e dentro de uma estrutura que vincula-se, então, sempre aos objetivos visados pelas partes envolvidas. Todo acordo internacional sempre será redigido por escrito. Na verdade, existem alguns tipos de acordos que são, entre aspas, verbais, que é o chamado acordo de cavalheiros, né? Este acordo, na verdade, não vigora no Brasil, é um acordo que vigora estruturalmente nos países de língua inglesa, como a Inglaterra, por exemplo, e os Estados Unidos, dentre outros, mas estruturalmente e efetivamente a regra mais importante é que os tratados sempre são redigidos por escrito, porque isso defere aos tratados efetiva segurança jurídica quanto ao conteúdo que consta nesta mesma regra. Assim sendo, esta segurança jurídica, então, ela vai suceder ao costume internacional. Quando nós falamos na última aula a respeito do acordo do costume internacional, nós vimos que exatamente ele, pela dificuldade de estruturação de acordos, até os anos de 1730, mais ou menos, estes costumes reproduziam os usos, as praxes daquela época e iam sendo repetidos estruturalmente em todos os setores da sociedade internacional. Evidentemente que isto, a partir do chamado Tratado de Westfália, que foi o tratado que encerrou com a Guerra dos 100 Anos, entre a Inglaterra e a França, este tratado talvez seja um grande marco divisor que divide, de um lado, mais ultrapassado, o costume, e um lado mais atualizado, que até hoje é empregado, que é a chamada fonte convencional. Não confundam o termo fonte convencional, porque ela está estabelecida dentro do critério de que se trata de uma convenção. É a mesma coisa que tratado, certo? Bom, nós temos como regra básica estruturada dentro das noções gerais do Tratado Internacional a ideia que temos duas importantes convenções internacionais que regulam tratados internacionais. Assim sendo, a Convenção de Viena de 1969 é o regimento básico estrutural
da elaboração de tratados entre Estados, certo? Regimento básico, porque ele regula o tratado dos tratados, ou seja, todo aquele Estado que compõe a comunidade mundial tem efetivo interesse em participar deste tratado, porque ali estão condicionadas as regras primordiais, certo? Da forma pela qual elaboramos tratados. Por outro lado, nós temos uma outra convenção que também é de Viena, a Convenção de Viena de 1986. Esta Convenção de 86 é uma convenção que regula os tratados entre as organizações internacionais. Estas organizações, então, se regulamentam entre si, elaborando tratados, e estas organizações também têm uma extensão passível de elaborar tratados junto com estados. Então, nós temos Estado e Estado, Convenção de Viena, organização e organização, mais organização e Estado entre as fontes da Convenção de Viena de 86. Muito bem. Evidentemente que essas duas grandes convenções, elas são indispensáveis para aqueles que tenham efetivo interesse em estabelecer um conhecimento mais consistente em termos de direito internacional público, certo? Eles são documentos básicos, estruturados, então, com estes objetivos. Saber como se elabora um tratado, saber como se comportam os participantes de um tratado e quais são as regras que são disponibilizadas a partir de um tratado. Características básicas de um tratado internacional. Basicamente, já referimos isto, que é um acordo internacional entre sujeitos de direito. Um esclarecimento. Quando eu falo em sujeitos de direito internacional, eu, na verdade, estou me referindo tanto a estados quanto às organizações internacionais. São aqueles chamados sujeitos dotados de personalidade jurídica internacional. Estes sujeitos dotados de personalidade jurídica, na verdade, eles efetivamente são exatamente aqueles entes a quem toda a comunidade mundial atribuiu direitos e deveres por reconhecer o seu papel dentro do direito internacional. De outro lado, nós vemos que os tratados têm inúmeras designações ou inúmeras denominações. Podemos chamá-los de tratados ou convenções. Podemos tratá-los por pactos. Podemos tratá-los por meetings, que é um termo em inglês para os tratados. Podemos considerá-los como regras básicas estruturadas. Enfim, o nome jurídico deste tipo de ato internacional não vem muito ao caso para o nosso estudo. Eles vão ser especificados a partir, pessoal, do momento em que você amplia este conhecimento e começa a nominar especificamente cada tipo de tratado. Por enquanto, todos estes termos são sinônimos, certo? Sempre um tratado será regido pelo direito internacional, até porque ele é a maior expressão do direito internacional público, certo? E estes tratados podem ser compostos de um documento básico ou 2 e até mais documentos complementares. Isso tudo vai depender da estrutura de um tratado e da sua importância. Se ele é um tratado de assunto muito polêmico, muito extenso, ele invariavelmente vai congregar vários complementos, vários anexos que vão fazer parte da sua efetiva redação. Assim, por exemplo, o Tratado de Assunção, que criou o Mercosul,
contém, no mínimo, mais de 15 pactos, que são pactos que se chamam acessórios à convenção, e cada um tratando de um assunto. Temos ali o Pacto de Vila Rica, temos o Pacto do Rio de Janeiro, temos o Pacto de Olivos, temos o Pacto de Porto Alegre, temos o Pacto de Buenos Aires e assim por diante. Cada um regulamenta uma matéria e complementa o tratado base, que é o Tratado de Assunção, certo? Seja como for, como é que um tratado se torna válido? À medida de que ele se torna válido? Válido e eficaz. Em primeiro lugar, reportamos-nos no que nós já analisamos algum tempo atrás, quando falamos que o tratado é o resultado de uma justaposição de interesses dentro do mesmo sentido. Essa justaposição se faz porque todos eles que criaram e são os próprios destinatários do tratado, certo? Manifesta boa-fé no seu cumprimento. Ora, quem elabora um tratado, e este tratado é elaborado para a própria pessoa, evidentemente que não vai deixar de cumprir as regras estabelecidas. Por isso que se fala que em direito internacional nós não temos penalidades pela violação de qualquer das regras, porque elas estão implícitas no contexto do próprio tratado. Ademais, quando se estabelece um tratado, nós temos uma premissa básica que já vimos lá nas fontes do direito internacional, que regulamenta a ideia de que o tratado é a expressão do chamado pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda, que é o compromisso fiel de cumprir a palavra empenhada. Na verdade, o objetivo básico do tratado é que ele seja cumprido estruturalmente como foi escrito. E isto é o que leva os Estados a se unirem, exatamente pela vontade de estabelecerem regras acerca do objeto que ele eventualmente vai designar. Muito bem. Qual é o primeiro elemento para que um tratado seja válido? Em primeiro lugar, o elemento básico, estrutural, para que o tratado seja válido, é a chamada habilitação das partes, ou melhor dito, capacidade das partes. Quem são as partes num tratado? Hein, Igor? Quem são as partes num tratado, ou podem ser? Podem ser os estados ou organizações internacionais. Perfeito, muito bem. Os países, parabéns, Vitória. Nós estamos falando exatamente que os estados e também, Vitória, as organizações internacionais, certo? Estes são os entes dotados de capacidade plena na ordem internacional para serem representados dentro de um tratado. Assim sendo, nós temos que entender que, ainda que existam outros sujeitos de direito internacional, estes ainda não receberam nenhuma regulamentação para elaborar tratados. Então, ficaremos estruturalmente nestes, os estados e as organizações internacionais. Segundo contexto de validade do tratado, a habilitação dos signatários do tratado. Signatário significa aqueles que firmaram, que assinaram o tratado. E eu estou falando em habilitação. Como é que eu me habilito para elaborar um tratado em nome do meu Estado? Vejam, todas as pessoas credenciadas para elaborar um tratado, e eu vou usar o caso do Brasil, elas são nomeadas pelo presidente da República. Aliás, o presidente da República é a pessoa que tem a capacidade eficiente de celebrar tratados internacionais. Mas, como ele não pode estar presente
em todos os acordos internacionais que vêm sendo elaborados, ele vai indicar pessoas ou de sua confiança ou retiradas de dentro da estrutura do chamado Itamaraty, onde estão presentes os nossos agentes diplomáticos. Aliás, os agentes diplomáticos são exatamente as pessoas que detêm a maior habilitação possível para estar presente diante da representação de um Estado. Por quê? Porque eles estudaram lá no Instituto Rio Branco durante, no mínimo, 3 anos, estruturalmente para a manutenção das relações externas e especificamente também para a estruturação das regras de direito internacional. Não necessariamente só os diplomatas, né, pessoal? Podemos ampliar essa margem, porque, por exemplo, se tivermos um tratado de natureza militar, nós vamos nomear alguém que tenha conhecimento básico nas operações e exercícios militares. Se nós vamos criar um tratado de natureza tecnológico, nós não necessariamente estaremos buscando diplomatas, mas sim outras pessoas que tenham a dotação e o conhecimento pleno em tecnologia. Assim por diante, pessoal, nós podemos ser representantes do Estado desde o momento em que o chefe de Estado vem indicar esta pessoa e lhe garante plenos poderes para estar em nome do Estado representando este Estado, ou representando a voz do chefe de Estado, né? Estes nós vamos chamar de plenipotenciários. Plenipotenciários nada mais é do que as pessoas dotadas de plenos poderes. Assim, esta habilitação das pessoas que vão representar os estados é representada por uma espécie de procuração ou de plenos poderes para ali estar. E estas são conferidas na hora da grande reunião que vai formalizar a discussão e negociação de um tratado internacional, certo? Outro elemento indispensável ao direito internacional para a elaboração dos tratados é que eles tenham um objeto lícito e possível. Não se pode admitir que o objetivo do tratado seja ilícito, ou que o objeto do tratado seja de natureza impossível, porque, evidentemente, isso faz parte componente da estrutura da validade do ato. Ou seja, nós temos que ter pessoas capazes, nós temos que ter pessoas que estão devidamente habilitadas e nós temos que este objeto do tratado tem que ser lícito e tem que ser possível. A falta de qualquer um destes tratados vai determinar a nulidade do tratado, certo? Ou seja, um tratado, por exemplo, onde alguém que foi habilitado como signatário não apresentar os plenos poderes, certo? Evidentemente, poderá ensejar a nulidade desse tratado, certo? As únicas pessoas que não precisam apresentar plenos poderes em nome do Estado é o presidente da República e o ministro das Relações Exteriores, porque estes são a própria representação externa do país. O presidente como chefe maior da nação e o ministro como o maior representante do país nas relações internacionais. Ok? Ora, esta nulidade do tratado, não obstante, não pode conflitar, não pode conflituar com regras de jus cogens. Jus, J-U-S, cogens, C-O-G-E-N-S. Isso significa direito impositivo, direito imperativo. Significa um direito internacional que foi consolidado como uma regra já definitiva e que tem maior força até que
eventualmente se depare com uma nulidade. Se ele é tão forte ao ponto de estabelecer uma regra de jus cogens, nem a nulidade poderá ser alegada em detrimento à elaboração de um tratado. Muito bem. Eu estou trazendo aqui alguns elementos básicos, pessoal, porque eu estou querendo trazer a vocês a ideia generalizada. Isso está lá depois no Moodle, em que eu botei lá uns slides exclusivamente sobre estes pontos, né? E ali vocês poderão asseverar qualquer dúvida. Eu tentei ser mais preciso e mais completo possível aqui neste, digamos, sumário, ok? Então, vejam lá. Como se classificam os tratados internacionais? Os tratados podem ser bilaterais ou multilaterais. Obviamente que não existe um tratado unilateral, né? Vocês, obviamente, tratando-se de um acordo, no mínimo, um acordo tem que ser bilateral. Um acordo Brasil-Argentina, um acordo Brasil-Inglaterra, um acordo Brasil-Estados Unidos. São tratados bilaterais e tratados bastante comuns no cenário político dos Estados, onde os chefes de Estado, 2 pessoas, se reúnem, discutem e elaboram regras de conduta que lhes interessem a nível comum, certo? Então, vejam, quanto às partes, eles podem ser bilaterais ou multilaterais. Multilaterais, aqueles tratados que têm um objeto bastante extenso. Eu dei um exemplo algum tempo atrás, falando por exemplo, um tratado de direito ambiental, um tratado vinculado aos direitos humanos e tantas outras questões que não envolvem 1 ou 2 ou 3 estados, mas a comunidade mundial inteira, ok? Por outro lado, quanto à qualidade das partes, nós também já vimos isso. Ou são estados, ou são organizações internacionais, certo? Assim, por exemplo, os estados podem livremente estabelecer regras de conduta em tratados entre si, podendo ser essas regras bilaterais ou multilaterais, como vimos, certo? De qualquer sorte, nós podemos imaginar também que as organizações internacionais entre si podem operar e elaborar tratados. Por exemplo, a ONU tem acordos de extensão de suas atividades com todas as chamadas organizações especializadas. Assim, a ONU faz acordo, que é um tratado, com a Organização Mundial da Saúde, em matéria sanitária, com a Organização Internacional do Trabalho, em matéria de direitos sociais, com a Organização Mundial do Comércio, em matéria de comércio internacional. Por que a ONU faz isso? Porque ela não tem condições de absorver todo o grande contingente de atividades humanas, e estas foram definidas em função de organizações com fins especializados e próprios. Assim, saúde, bem-estar, alimentação, infância, regras condizentes com o comércio internacional, etc, etc. Na verdade, nós temos agregados à ONU 16 organizações especializadas, que operam atendendo os objetivos da própria organização. Então, este acordo é exatamente no sentido de estender a elas o trabalho relativo a esta função. E, em terceiro lugar, nós podemos falar ainda da abertura desses tratados ou não abertura para terceiros, que não fazem parte do tratado. Os grandes tratados, digamos, multilaterais, sobremaneira, porque os tratados bilaterais não têm este objetivo, eles são de política interna entre Estados. Então, vejam, os tratados multilaterais, invariavelmente, são tratados abertos. Ou seja, eles permitem a adesão de quaisquer outros Estados dentro do seu contexto. E, aliás, isso é esperado. Por que é esperado? Porque quanto maior o número de membros de um tratado, mais forte ele se torna, até se convalidar como uma norma, como já falamos, de jus cogens, certo?
assim sendo uma norma de direito internacional imperativo. De qualquer sorte, esta abertura para terceiros estabelece também que existem alguns tratados fechados, que não admitem adesões, e alguns semi-fechados. Eu poderia refletir que a ideia de um tratado semi-fechado é aquele que, eventualmente, autoriza a elaboração de algumas exceções àquelas regras, mas essas estão especificamente já designadas, não podendo ser quaisquer regras. E os fechados não permitem nenhuma alteração nas suas regras. Quando estou falando em modificação e alteração de regras, eu estou falando num outro termo jurídico empregado dentro do sistema dos tratados internacionais, que são as chamadas reservas. As reservas são métodos pelos quais os estados propõem a alteração, modificação ou ampliação de determinados dispositivos do tratado, que passam, então, a ser admitidos, constantes na esfera das relações entre este Estado e os seus demais signatários. Pessoal, qualquer pergunta, me pare. Eu acho que estou correndo um pouco, quem sabe. Né? Os tratados podem ser gerais ou podem ser especiais, né? Dependendo das circunstâncias. O Tratado da ONU é um tratado geral, porque ele não trata só de paz e segurança. Este é o núcleo do tratado, mas ele trata de inúmeros assuntos, né? Como direitos humanos, como relações de migração e imigração, as questões relativas a tantas matérias que são polêmicas mundo afora e que são objeto do Tratado da ONU. Os tratados especiais tratam de uma matéria específica. Vamos falar de meio ambiente, por exemplo. Vamos tratar de energia nuclear, vamos tratar de guerra, vamos tratar de paz, certo? Estes tratados, então, são especiais porque eles só versam sobre e exclusivamente sobre um objeto. Adiante disso, nós temos como efeito dos tratados os chamados tratados-leis e os tratados-contratos. Pessoal, tratado-lei é aquele que é feito para definir uma obrigatoriedade de cumprimento pelas partes, uma impositividade de cumprimento, porque ele regula matéria que é de interesse quase que universal. Por exemplo, o Tratado dos Tratados, a Convenção de Viena de 1969, ela regula matéria de aplicação na elaboração de tratados, como fazer, como não fazer e o que fazer. Este é um tratado-lei, ele tem a feição de uma lei. Por outro lado, o tratado-contrato são aqueles acordos que são elaborados ao nível, por exemplo, de comércio, né? Onde se estabelecem regras e tratos a respeito de trocas comerciais, de mercadorias e prestações de serviço, entre outras coisas. Ele é como se fosse o verdadeiro contrato. O tratado, digamos, bilateral, invariavelmente é um tratado-contrato, desculpem. E, finalmente, nós temos os tratados solenes e os tratados simplificados. Os solenes são aqueles que, como nós vamos ver, eles exigem uma série de requisitos processuais, uma série de solenidades na sua elaboração. Ele exige a impositividade de regras específicas sobre cada questão. Por exemplo, uma das regras que vai determinar a efetiva vigência de um tratado internacional, certo? Esta é a regra que vai definir a ratificação de um tratado. E assim nós temos vários termos que são definidos como formas solenes, para não dizer obrigatórias. Já os tratados simplificados são invariavelmente acordos
de comércio entre estados ou de negociações políticas entre, invariavelmente, dois estados apenas ou tratados bilaterais. Bom, esta semântica da denominação e classificação dos tratados, nós, evidentemente, vamos desenvolvendo à medida em que nós formos evoluindo nos temas, certo? Bom, nós vamos falar um pouquinho agora. Alguém tem alguma pergunta? Desculpa, eu estou... Alguma coisa? Não? Lorenzo? Quem mais está aí? Eu tinha lá no meio, não sei, no momento tu falou do... Eu não consegui, eu esqueci de anotar, mas era jus... Jus cogens. Isso, tá em que ponto isso na... E este ponto o jus cogens está previsto na Convenção de Viena de 1969, tá? Aliás, essa convenção, se vocês quiserem ter uma cópia, vá na internet, vocês conseguem, e ela é interessante, porque ela ensina tudo a respeito de tratado. É como se você estivesse lendo a regra do jogo. Você não joga xadrez se não sabe jogar, não sabe as regras do jogo, né? Os tratados internacionais têm que obrigar ao cumprimento dessas regras. Certo, Helena? E tu poderia me repetir o que é mesmo, jus cogens? J-U-S, cogens. C-O-G-E-N-S. Está lá no nosso site também, tá, Helena? Eu não achei, por isso mesmo que eu estou perguntando, não encontrei. Bom. Eu devo ter dado uma ampliada nisso, mas aí depois a gente vai inserir. Não tem problema. Tá bom, tranquilo. Tá? Obrigada. O que a Convenção de Viena, na sua abertura, a de 69, estabelece? Ela quer definir todos os institutos, todos os segmentos da existência dos atos da elaboração de um tratado internacional. Isso está especificado na Convenção de Viena de 69, no artigo 1º. Então, seria uma espécie de vocabulário que foi apresentado antecipadamente para que vocês possam entender o contexto das palavras que ali são usadas. Por exemplo, o que diz a Convenção de Viena sobre tratados a respeito do tratado propriamente dito? Qual é o conceito da Convenção de Viena? Não há muita diferença. Um acordo escrito por estados, e aqui eu falo só estados porque é a Convenção de 69, não de 86. A de 86 vai dizer a mesma coisa, só muda o termo estados para organizações internacionais, certo? Então, um acordo escrito por estados, regido pelo direito internacional, disciplinado pelo direito internacional público, contendo um ou mais instrumentos, um ou mais anexos, como também já vimos. Aqui nós vemos que a definição, o conceito é estruturalmente o mesmo. Nós podemos alargar com o tempo este conceito, certo? Mas, por enquanto, vamos ficar aqui. O que é o termo ratificação, aceitação, aprovação e adesão? Vejam, todos são atos de consentimento. Todos atos de consentimento que o Estado dá ao obrigar-se por um tratado, ao se tornar parte de um tratado. Por exemplo, a ratificação, pessoal, e nós vamos ver também isso, é o ato pelo qual um Estado vai incorporar este tratado na órbita do seu próprio direito interno, certo? E ali vai se tornar lei interna, sendo quase que consignado como uma lei interna, mas é um tratado que foi recepcionado como lei interna. Este tratado é promulgado e depois ratificado na órbita internacional. Isto quer significar que essa ordem internacional é que vai dizer aquele tratado é lei interna, por exemplo, no Brasil, e o presidente da República agora o ratificou, dizendo que também se obriga internacionalmente por ele, certo? Por outro lado, a aceitação é o ato pelo qual também, e aí eu poderia falar até de uma espécie de sinônimo, ao consentimento em obrigar-se pelo tratado. Quando eu falo em consentimento em obrigar-se, estou falando que o Estado se tornou parte efetiva e não pode abrir mão deste pressuposto, a não ser que denuncie depois o tratado, pedindo a sua saída.
certo? A aprovação, idem. Vejam que também aqui um sinônimo, e a adesão. A diferença em relação aos outros termos para adesão é que a adesão sempre é posterior. A adesão ocorre quando o tratado já é vigorante na esfera internacional e outros estados aderem a ele, partindo da ideia de que vão participar juntos a partir daquele momento. Então, estes são os termos da Convenção de Viena. Além disso, os plenos poderes, que também vimos. Vejam como ela regula vários pontos do mesmo sistema. Os plenos poderes são um documento expedido pelo presidente da República, que vai designar um representante para comparecer na conferência internacional a ser realizada, ou num acordo que seja realizado a um nível de bilateral, onde este vai se obrigar por um tratado. Repito, só pode se obrigar por um tratado o presidente da República e o ministro das Relações Exteriores quando o assina finalmente. Antes, estes plenipotenciários estarão apenas aceitando e aprovando. Reserva, acabamos de falar há pouco. A reserva é uma declaração unilateral do Estado quando assina, ratifica, aceita ou adere ao tratado. Ou seja, eu recebo o tratado como uma ordem pré-estabelecida de dispositivos, que são direitos e deveres. Eu não concordo, por exemplo, com o artigo 23 deste tratado, porque eu não posso aplicá-lo na minha ordem interna do meu país, porque isso é contra a ideia do meu país. Então, eu posso propor a retirada daquele artigo para que eu possa admiti-lo como regra de conduta minha. Isso é muito comum nos tratados internacionais, certo? Isso é bem costumeiro, porque, na verdade, não só retirada de disposições, mas inclusão de outras e modificação de outras ainda. Então, as reservas é um direito que todo Estado tem ao participar de uma conferência internacional na elaboração de um tratado, certo? É um direito que eles têm de opor ou propor reservas para que possa admitir e aceitar o tratado na fórmula pela qual ele é aparente. Por exemplo, na Convenção de Viena de 69, o Brasil fez uma reserva ao artigo 25. Disse, eu não aplicarei o artigo 25, porque ali fala de aplicação provisória dos tratados. A aplicação provisória dos tratados não existe no Brasil, porque os tratados no Brasil só são admitidos a partir da sua elaboração legislativa, como lei interna, e devidamente promulgado pelo presidente da República. Então, não há aplicação provisória. Por isso que o Brasil reservou-se a não aplicar esta regra específica. Muito bem. O que é um Estado negociador? O Estado negociador é aquele que participa na elaboração e adoção do texto do trabalho. Todos aqueles que comparecem a um acordo internacional, a primeira ideia é a grande discussão acerca dos seus termos. Essa discussão vai fazer com que as partes envolvidas neste acordo estabeleçam suas ponderações econômicas, políticas e sociais sobre os temas. Isso se torna uma verdadeira assembleia e um lugar para grande debate. E, por evidência, grandes discussões também. Então, vejam, quando há este grande debate, o Estado negociador é aquele que participa dessa elaboração, certo? E depois, quando é formulado finalmente o tratado, porque ele vai sendo escrito, né, aos poucos, ele vai adotar aquele texto. Este texto eu aceito, certo? Então, esse é o Estado negociador. Ele não passa dessa atividade, porque já vemos aí um segundo termo para a utilização do Estado. O Estado contratante. O Estado contratante, pessoal, é aquele que se obriga a consentir por um tratado.
Ou seja, ele se obriga por um tratado, independente se ele está em vigor ou não está em vigor. Eu quero me comprometer a ele. Ah, mas nem sei que está em vigor, mas eu quero assim mesmo me comprometer a ele. Não há nenhuma oposição, certo? Já o Estado parte, e esse é o termo mais utilizado, é aquele que consentiu em se obrigar por um tratado que está em vigor, que já está funcionando internacionalmente. Como é que entra em vigência um tratado? Ora, vamos imaginar um acordo elaborado entre 100 países, certo? Vamos colocar alegoricamente esta ideia. 100 países estão discutindo. Nessas discussões, além dos debates regulares sobre o objeto do tratado, existe um momento em que as partes vão estabelecer as regras do processo do tratado. Ou seja, as partes vão elaborar... O que houve aqui comigo? Eu apaguei, né? Desculpe. As regras vão elaborar uma definição, certo? Em que, evidentemente, o Estado parte vai definir, eu vou participar e este tratado já está em vigência internacional. Então, eu não preciso aguardar para ser um Estado parte que este suplemente-se da vigência efetiva. Está vigorando o tratado internacionalmente. Isto é típico do Estado parte. E, finalmente, o que é uma organização internacional? Tudo isso são os termos estabelecidos na Convenção de Viena. Organização internacional, segundo essa convenção, é toda a organização intergovernamental. Ou seja, entre Estados e estruturalmente entre governos, certo? As organizações que não são intergovernamentais não podem ser chamadas de internacionais. Um exemplo de uma organização que não é internacional, vamos lá, Lourenço. Uma organização que não é internacional, que tem ouvido falar e que sabe que é uma organização, porque ela é composta por estados, mas ela não é internacional, ela é só composta por estados. Se é composta por estados, é intergovernamental. Agora, só para lhe ajudar, uma organização não intragovernamental é aquelas, por exemplo, chamadas de organizações não governamentais. As chamadas ONGs. As ONGs. Essas organizações não são compostas por estados, elas são compostas por pessoas físicas e pessoas jurídicas. E não por estados propriamente dito. Né? Então, vejam, quando estas organizações, então, não governamentais são criadas, elas têm como objetivo, invariavelmente, ajudar as organizações intergovernamentais em determinadas matérias. Por exemplo, o Anistia Internacional, o Greenpeace, entre outras, os partidos políticos, todas são organizações não governamentais. E, por isso, elas não podem ser chamadas de organizações internacionais, porque essas só podem ser compostas de estados, certo? E, estruturalmente, apenas estados. Certo? Vamos adiante. Estou acompanhando aqui o eleito. Por que um tratado é obrigatório? Pergunta que se faz. Por que um tratado que não foi imposto por um poder legislativo e nem detém eficaz sanção ou penalidade é obrigatório para as partes? Alguém sabe me dizer? Por que um tratado é obrigatório? Se ele não tem nada de compulsório, como, por exemplo, as partes são obrigadas a cumprir. Não tem essa regra. Os tratados são, e já falamos aqui, os tratados são obrigatórios pelo princípio, de novo, do pacta sunt servanda. Ou seja, o cumprimento fiel da palavra empenhada, que inspira a ideia de que, se eu fiz esta regra para mim,
e para tais estados, eu, evidentemente, não tenho por que descumpri-la, então eu me obrigo a ela. Não há motivo para descumprir aquilo que eu mesmo fiz e que meus parceiros do tratado fizeram, porque isto é o que vincula a obrigatoriedade do tratado. Vejam que, no caso da lei interna, o que obriga é a sanção vinculada à norma interna. Como eu disse o exemplo a vocês, matar alguém, pena de tantos a tantos anos. Por que eu não vou matar? Porque há uma pena que eu não quero cumprir, né? Então, aquilo ali protege a regra no cumprimento. Mas as normas internacionais não precisam de impor nenhum elemento de penalidade. Elas são cumpridas porque os estados entendem que ela é a regra que define exatamente a sua manifestação de vontade. Assim sendo, eu não vou agir diversamente dentro do meu país e diversamente fora do meu país. Eu vou me conduzir de acordo com as especificações deste tratado. Certo? Segundo fundamento da obrigatoriedade do tratado é que ele obriga as partes e sempre, repito já, será cumprido de boa fé. Ok? Sempre será cumprido de boa fé. Isto significa que ele tem uma essência exatamente vinculada ao princípio do pacta sunt servanda. E aqui uma observação. Este princípio, que para nós não é muito aplicável, porque nós dizemos assim, eu assinei um contrato, mas eu sei que este contrato pode ser descumprido. Aliás, muitos até elaboram contratos com o objetivo de depois descumpri-lo. Estes contratos são, na verdade, fórmulas de aproveitamento próprio, sujeição a determinadas vantagens e outras regras que, evidentemente, não inspiram a boa-fé. Então, alguns já negociam de má-fé, na órbita do direito interno, quando se elabora um contrato comum. Então, vejam, o efeito, então, do tratado só se limita às partes contratantes, certo? Só vincula as partes contratantes e se destinam ao caso concreto em pauta. Ou seja, quem é parte desse tratado? Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Muito bem, essas são as partes. Essas são as partes que estão obrigadas, certo? E em relação ao que eu me obriguei? Eu me obrigo a manter um acordo de integração regional de cunho, por enquanto, econômico. Isto é a estrutura do tratado, que foi criado e que pretende chegar a um mercado comum, que é uma regra acima do que nós temos, por exemplo, no Mercosul, e que ainda não atingimos, que é exatamente a livre circulação de bens, pessoas, serviços e capitais, e não só de natureza econômica. Assim sendo, se um terceiro Estado quiser participar desse tratado, ele pode participar sem nenhum problema. Mas isso ele tem que formular de modo objetivo, concreto. Ele tem que aceitar a obrigatoriedade que emana deste tratado, certo? Assim também, se eu quiser não mais aplicar aquele tratado, eu vou ter que determinar que eu preciso de consentimento para não mais cumpri-lo. Isto, em direito internacional público, se chama denúncia. A denúncia é a fórmula pela qual um Estado se exclui de cumprir um tratado que já assinou. O que o Estado pode fazer é comunicar a todos os participantes que não quer mais participar e ouvir o que eles vão dizer em relação à sua pretensa saída do tratado. Porque essa saída tem que ser fundamentada, tem que ser esclarecida. Porque, se não for esclarecida, ela, evidentemente, pode ser negada até pelas outras partes que, afinal de contas, convalidaram com aquele Estado o mesmo compromisso, e a perda desse Estado pode causar maior
dificuldades para o cumprimento daquele tratado. Então, esta revogação, via denúncia, também exige aceitação. Não é no mais, não basta deixar de cumprir. E vocês vão ver que no Brasil, por exemplo, isso ocorre. O Brasil deixa de cumprir vários tratados internacionais pela incidência de uma nova lei que, na verdade, determine a não aplicação daquele tratado mais antigo. Certo? Vamos falar disto também. Muito bem, pessoal. Como é que se compõe um tratado? Quais são as partes de um tratado? Em primeiro lugar, um tratado é composto de 3 partes básicas. Em primeiro lugar, um preâmbulo. Um preâmbulo que vai estabelecer o quê? Qual é o objetivo do tratado? Qual é a finalidade do tratado? Tem que estar pacífico isso. Tratado de não utilização de armas atômicas para fins bélicos. Está estabelecida a regra. Quem é parte também está no preâmbulo. Quais os estados que firmaram esse tratado? Tal, 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 especificamente considerado. Esta é a abertura e a exposição de motivos pelos quais esses estados elaboraram este tratado. Em segundo lugar, depois nós temos a parte 2, que seria a parte do dispositivo do tratado, onde serão redigidos artigos, artigo 1º até o último, certo? Onde vão ser fixados os direitos das partes e os deveres das partes, certo? Isto vai ser também feito por escrito e pode ser feito em qualquer idioma, dentro daquilo que os convencionais, os plenipotenciários acertaram. Vai ser em inglês, vai ser em português, vai ser em espanhol. Eles podem definir a língua oficial do tratado, porque essa língua é que vai fazer torná-lo autêntico perante todos. Adiante desse dispositivo, nós temos uma parte final, que nós vamos chamar de anexos. Estes anexos são os complementos que interpretam o tratado. Porque toda regra jurídica, vocês sabem, pessoal, embora vocês não estejam afeitos diretamente ao direito, toda regra jurídica, muitas vezes, tem que sofrer uma interpretação. Quem interpreta as regras jurídicas são os juízes, né? E pessoas que têm efetivo conhecimento de leis e de regras jurídicas. E eles, na verdade, vão estabelecer qual é o sentido e qual é o alcance de uma determinada norma jurídica. Assim sendo, os anexos do tratado vão ter este efeito, eles vão pretender interpretar o tratado. Nós fizemos este tratado para a eliminação de não utilização das armas atômicas para fins bélicos, porque isso causou aquilo, outro, etc. e tal, e porque isso deve ser excluído da comunidade mundial, e a energia nuclear deve ser utilizada apenas para fins pacíficos, ou seja, os esclarecimentos acerca deste contexto, certo? E ali vamos ter todos os dados e toda a estrutura do tratado em termos de esclarecimentos. Aqui está um tratado, né? Aqui está elaborado um tratado. Um preâmbulo, um dispositivo e os anexos. No Mercosul, estes pactos todos que eu informei a vocês, cada um tem um objetivo. Por exemplo, o Pacto de Brasília. O Pacto de Brasília, certo? É o melhor dito, Protocolo de Brasília, que também tem mesmo significado de tratado. O Protocolo de Brasília foi criado para estabelecer a personalidade jurídica do Mercosul. Ou seja, deferiu ao Mercosul tornar-se pessoa internacional. Este protocolo, na verdade, ele também existe no sentido de garantir o respeito estrito de toda a comunidade mundial a este acordo feito aqui no hemisfério sul da América. E o que nós temos de efetivo e de vantajoso nisto é exatamente a garantia de que ele vai ser respeitado e devidamente cumprido por todos. Temos outros protocolos, né?
o Protocolo de Ouro Preto, por exemplo, que estabeleceu também a questão de qual é a forma de solução de conflitos do Mercosul. Originalmente éramos negociações diretas, hoje em dia pelo sistema arbitral. Assim sendo, ele vai sendo atualizado com o passar dos anos e integrando um só documento. Bom, nós chegamos agora a uma definição importante aqui, que é exatamente como funciona um tratado. Este é o momento em que uma aula presencial faz falta, né, pessoal? Porque eu gosto de desenhar no quadro negro e mostrar para vocês que o tratado, na verdade, é elaborado em duas fases diversas. Uma fase chamada internacional e uma fase que vamos chamar de interna. E isso é importante saber para vocês saberem que esta inflexão relativa ao tratado para que ele se torne válido não é tão simples quanto parece. Os tratados simplificados são aqueles que determinam que os Estados-membros deste tratado, vamos imaginar 2 países europeus, por exemplo, a Inglaterra e a França. A Inglaterra e a França elaboraram um tratado estabelecendo regras de conduta entre si. Estas regras estão subsidiadas pelas regras do chamado direito comunitário europeu. Este direito comunitário europeu nada mais é do que o que consolidou a chamada União Europeia. Então, assim, este tratado é elaborado dentro deste contexto, pensando-se que nele vai prevalecer regras de direito internacional sobre as regras do direito interno. Por quê? Porque todas as constituições, que é a lei magna de cada país europeu, que está unido na União Europeia, as constituições básicas desses estados, elas gravitam em cima de um princípio básico. O direito internacional tem primazia sobre o direito interno. Assim sendo, qualquer regra internacional que adentre dentro deste bloco econômico, hoje até de natureza social, uma verdadeira união de estados reunidos, que são 27, na verdade, essas regras têm preferência em relação às regras do direito interno de cada um dos países. Não pensem, outro sim, que o direito comunitário regula todas as matérias que são regularmente necessárias. O direito comunitário não regula a lei, direito de família, direito de sucessões, ele não regula direito tributário, tributário regula sim, ele não regula matéria vinculada a direito das coisas, que é bens móveis, bens imóveis, não regula direito de obrigações. Estas obrigações interpessoais entre o homem, as empresas e o Estado, elas são regras que são necessárias a ser regulamentadas pelas ordens internas da maneira como bem entenderem. Agora, regras sobre economia, regras sobre segurança internacional e regras sobre relações internas entre Estados, estas regras são típicas exclusivamente do direito comunitário. E nisto, nenhum Estado pode legislar, porque elas têm preferência, e se algum Estado legislar, essa norma que ele legislou vai ter que ser idêntica à da norma comunitária. Porque se houver diferença entre a norma comunitária, que tem primazia hierárquica, se houver isso, se ocorrer este fato, a norma comunitária vai determinar por ordem direta que a ordem interna daquele Estado que elaborou esta regra revogue esta norma, acabe com a norma, porque ela não mais será tolerada dentro do sistema da União Europeia. Então, vejam, todas as desavenças que podem ocorrer dentro do sistema da União Europeia são consolidados por conflitos entre norma internacional e norma interna. Alguns estados teimam em formular regras contrárias, e essas regras vão ser excluídas por ordem comunitária, certo? Que prevalece sobre toda a ordem interna
dos 27 países. Mas vamos lá. Como é que funciona um tratado e como é que ele se estabelece como regra de conduta? Em primeiro lugar, pessoal, eu gostaria de dizer a vocês que o tratado inicia-se por uma grande negociação internacional. Vamos imaginar, nessa turma aqui hoje temos participantes, 23 alunos. Vamos imaginar que cada um de vocês é representante de um estado. Lá temos o Igor como brasileiro, temos o Lorenzo como italiano, já que tem um nome italiano, tem o Ricardo, que é português, seja o que for, e nós estamos aqui com os demais membros, 20 mais, discutindo um assunto para transformá-lo em tratado. E isso nós vamos fazer pela via negocial, nós vamos negociar nas bases desse tratado. Vamos negociar quaisquer tipo de ajustes que nos interessam. Por isso que eu não vou me resumir a dizer um exemplo de atividade que possa ser, porque qualquer uma pode ser, certo? Desde que seja lícita e possível, evidentemente. Então, veja, o que nós estamos discutindo, tá? Por exemplo, a preservação preservação da atmosfera europeia, seja lá o que for, nós estamos ali reunidos exatamente para definir este acordo, e cada um vai ter uma posição. Até porque cada Estado tem sistemas políticos, às vezes, diversos entre si. E os seus políticos, que vão ditar a política a ser empreendida também em nome do Estado, eles vão estabelecer para o seu representante que ele defenda tal posição, que o outro defenda outra posição. Então, isso vira um grande conclave, uma grande assembleia. A assembleia é essa que, evidentemente, vai ter conflito, vai ter debate, vai ter briga, vai ter de tudo, como qualquer congresso, qualquer conferência que vocês conhecem. E o objetivo dessa grande negociação é começar a apontar aquilo que há de comum entre nós. Qual é o denominador comum que nós chegamos? Nós, dentro dos 23, chegamos à conclusão que nós conseguimos uma boa adesão de 10 sobre um determinado assunto. E os outros se extraviaram entre outras posições que não teriam como serem unidas. Não havia denominador comum entre eles. Então, mas nós criamos 10 pessoas que estão deliberando a vontade de seus estados como uma uniformidade. Ora, aqui nós já podemos imaginar que esses 10 representantes já têm uma representação boa dentro do sistema da elaboração de um tratado internacional. E isso vai fazer com que a gente, os 10, escrevam tudo que chegaram à conclusão e que se tornou, né, uma moeda comum entre todos. Assim sendo, o que nós estabelecemos começa a ser escrito e nós vamos adotar em seguida um texto final. Depois de várias reiterações, correções, modificações, nós vamos adotar um acordo final que vai ser o que nós chamamos de adoção de um texto, a redação do texto do tratado. Então, ali nós temos um preâmbulo dizendo que nós 10 somos os membros, nós vamos estabelecer quais são os direitos e deveres de cada um, e lá no final, se houver necessidade de anexar um novo protocolo para interpretar o tratado, também o faremos. Assim, pessoal, o que nós temos de eficaz é que este tratado, assim formulado por escrito, passa a ser aquele que foi aprovado na conferência. Esta aprovação vai determinar que todos os que tiveram presentes naquele momento, ou seja, os 23, assinem o tratado. Ah, mas eu não concordei, não. Esta assinatura chama-se autenticação. Isto significa, basicamente, essa autenticação, que esses estados estão atestando que aquele acordo foi o que saiu da negociação. Estão dizendo que são testemunhas da negociação e dão fé que aquele é o texto final. Ora, quando nós conseguimos formular o texto final, nós vamos assinar o texto.
Ora, quem vai assinar o texto? Apenas aqueles que concordaram com os termos daquele acordo, os 10. E esta assinatura passa a ser uma preliminar da vontade do Estado em realmente fazer parte do tratado. Esta assinatura do plenipotenciário vai dizer, eu, em princípio, entendo que nós vamos adotar o tratado e gostaríamos que adotasse. Muito bem. A assinatura do texto, então, pronta, nós temos um documento autenticado e assinado. Este começa agora a ser entregue para cada um dos 10. Vamos fazer 10 textos idênticos, redigidos na mesma língua, dentro do sistema escrito, e estes 10 termos de acordos serão entregues a cada um para que todo mundo volte aos seus estados, volte à ordem interna. Então, lá o Igor está vindo aqui para o Brasil, o Lourenço está indo para a Itália, e levando em mãos, certo? A cópia do tratado para o prosseguimento da recepção ou da incorporação do tratado na ordem interna destes estados. Agora temos uma diferença entre o Igor e o Lourenço, porque ele é brasileiro e o outro é italiano. Este italiano compõe a União Europeia. E sendo membro da União Europeia, vejam como existem coisas. O efeito do que ele assinou já tem validade. Porque as regras da União Europeia fazem com que o tratado assinado tenha valor independentemente do poder legislativo. E ele vai encaminhar esse tratado para o chefe de Estado italiano, que vai assiná-lo, publicá-lo e ratificá-lo. Já o Igor vai fazer o quê? Ele vai trazer o tratado, vai entregar ao presidente da República, o presidente manda para o ministro da Casa Civil, que vai analisar se este tratado é exatamente aquilo que queriam, e assim sendo, eles enviam a quem esse tratado? Ao Congresso Nacional. E aí começa a bagunça. Mandam ao Congresso para transformar aquilo que é um tratado internacional, ainda em tramitação, em andamento, para torná-lo num projeto de tratado a ser analisado na Câmara e no Senado. Ou seja, as duas casas legislativas vão ter que aprovar. Então, vai passar lá no Senado pelas comissões temáticas, a Comissão de Constituição e Justiça, para verificar se o tratado é constitucional, dá para aplicar ao Brasil. Certo? E se aquilo é a vontade do povo brasileiro. Né? Depois vai passar pela Comissão de Relações Internacionais do Brasil, vai verificar que realmente o Brasil precisa. Se aprovado nas comissões temáticas, esse tratado vai ao plenário do Senado, que vai votar a aprovação ou não desse tratado. Ora, se o Senado Federal aprovar o tratado, falta agora a definição da Câmara de Deputados, que vai passar pela mesma história. Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Relações Externas. Aprovados, vão para o plenário da Câmara dos Deputados, que vai votar, e se aprovado nas duas casas, esse tratado já começa a integrar como lei brasileira. Vejam que ele se transmutou de tratado para a lei interna. E é, invariavelmente, uma lei chamada ordinária, que tem menor validade do que a norma constitucional, que é acima de todos. Ora, quando este tratado é criado pelo Congresso Nacional, ele vai ser chamado de decreto legislativo. O decreto legislativo. O decreto legislativo, por outro lado, que já incorpora o tratado na órbita do direito interno, vai ser enviado para o presidente da República. Para quê? O que falta fazer para que se torne lei? Vai passar ao presidente da República para que ele promulgue o tratado
sancionando o tratado ou vetando aquilo que o Congresso fez. Se o presidente da República vetar, volta ao Congresso e o presidente do Congresso Nacional pode publicá-lo e promulgá-lo sem nenhum problema. De qualquer sorte, se for sancionado pelo presidente da República, cria-se uma nova figura jurídica chamado ato executivo ou lei executiva do executivo. E isso significa, foi promulgado e começa a vigorar no Brasil aquele tratado. Então, no momento em que o presidente da República promulgou o tratado, já estou terminando, pessoal. Quando o presidente da República promulgar o tratado, ele vai comunicar aquela ordem internacional da onde ele saiu, certo? Avisando que o Brasil já incorporou esse tratado internamente como lei e que ele agora está sendo aprovado como norma internacional pelo Brasil. Isto é a ratificação. Ratificar significa obrigar-se definitivamente pelo tratado. E vocês vejam que o passo sucessivo a isto é a publicação do tratado no Diário Oficial da União, certo? Tornando-o válido e eficaz. Ora, pessoal, vocês vejam que esta processualística entre a situação que o Igor encaminhou o tratado e que o Lourenço encaminhou o tratado é diferente. Vejam que a do caso do país da União Europeia, que estabelece a primazia do direito internacional, não tem nenhuma dificuldade, o presidente aceita, concorda e já promulga. E aqui nós temos que passar por este longo trâmite congressual que às vezes, pessoal, permanece nos escaninhos do Congresso por muitos e muitos anos. Um exemplo clássico disso, que ficou quase 40, 70, 80, 90, quase 50 anos guardado para a ratificação, para a inclusão do acordo no tratado, foi a Convenção de Viena de 69. O Brasil assinou em 69, lá em Viena, trouxe para o Brasil e o Congresso, durante mais de 40 anos, ficou aguardando para discutir a sua essência. Ou seja, isto já é um compromisso de má-fé. Este tempo que se perdeu na não aplicação do tratado é bastante suspeita ao nível internacional. Então, eu quero informar a vocês que todas essas regrinhas são indispensáveis, são importantes. Eu sei que elas são complexas, eu sei que elas trazem dificuldade até do entendimento, mas, à medida do possível, nós vamos informando-os, até porque vocês não precisam ter um conhecimento estrutural magistral em direito internacional, mas vocês têm que saber que ela é também um elemento de utilização dentro da sua futura profissão, quem sabe, com certeza, né? Então, vejam, eu ressalto a importância da disciplina, mais uma vez, e que eu estabeleço a vocês uma abertura para uma outra essência de compromissos que vão vincular a elaboração eventual de um trabalho que vocês vão fazer de maneira vinculada às próprias avaliações que nós vamos elaborar, que são duas, certo? Bom, pessoal, alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Eu ressalto... Pois não. Só em relação ao tópico de formação, tratados, deixa eu achar aqui. Vamos lá. Fase de formação dos tratados. Uhum. A diferença entre a assinatura do texto e a ratificação. A assinatura é dada por todos os países que estavam presentes. Assinatura, não, aquilo é autenticação. Todos têm que assinar dizendo que aquele é o texto verdadeiro. A assinatura só assinam os estados que querem ser parte desse tratado. Tá? E aí vem o terceiro, a ratificação já é um compromisso internacional assumido. Tá bom, pessoal?
não querendo deixá-los mais cansados, na próxima hora voltamos a este assunto com alguns exercícios básicos para a gente entender esse emaranhado de regrinhas que estão sendo estabelecidas de maneira bem rápida e muito sumária, evidentemente, que nós, infelizmente, não temos tempo, mas que eu gostaria que vocês, à medida do possível, conseguissem entender. É importante. Muito obrigado por hoje e até a nossa próxima aula. Professor, eu tenho uma dúvida. Vamos lá, Igor. Que eu deixei mais para o final porque não tem muito a ver com a... Assim, tem a ver também, mas acho que não a fundo com o que foi apresentado hoje. Na semana passada, numa disciplina da graduação que eu faço, tratou, é uma disciplina de Tratado Internacional, né? Então trata, consequentemente, primeiro da ONU, né? E depois da ICAO, na verdade, né? Que é o braço da ONU. E passou brevemente ali, no caso por exemplo, o Brasil, se não cumprir o Brasil é membro, inclusive é membro do Conselho. Caso o Brasil não cumpra certa determinação, sei lá, seja atualização de auxílios à navegação ou qualquer outra coisa, é cabível alguma multa, uma penalidade. Essas organizações internacionais, desde que o país seja um contratante, né, ele pode sofrer uma espécie de pena? Pode. Existe o princípio que nós vamos estudar chamado responsabilidade internacional dos Estados. O incumprimento de um tratado é motivo suficiente para aplicar-se penalizações pelo seu incumprimento. Na prática, isso não é muito empregado, porque os Estados eles ficam se degladiando na questão política e não querem acirrar os ânimos em cima disso, certo? Mas o Brasil, seja como for, ele tem sido um elemento suspeito dentro da comunidade internacional por não cumprir os tratados que assinou. Quer dizer, se você assina um compromisso aqui e estende esse seu compromisso para a esfera internacional, você está assumindo um compromisso com o mundo todo. E se você deixa de cumprir, por exemplo, aqui, você está sendo um contratante de má fé, concorda? Porque você está agindo contrariamente ao que se comprometeu internacionalmente, ou o oposto, cumpre aqui e descumpre lá fora, entendeu? Isso aí é essência de um capítulo específico chamado responsabilidade internacional, que vai determinar a aplicação de represálias, de indenizações e outras coisas, e até mesmo a guerra, se for necessário. Certo? Obrigado. Alguém mais, pessoal? Tá certo, professor. Obrigado. Nada, uma consideração. Esses descumprimentos do Brasil em relação a diversos tratados internacionais é muito em razão do fato de que o Brasil considera esses tratados como lei ordinária, infraconstitucional. Exatamente. É o nosso próximo ponto a ser analisado. É assim, qual é a posição do tratado na ordem interna brasileira? Uma lei ordinária, ela está abaixo da Constituição. Qualquer coisa que venha na Constituição dizendo o contrário, ela inviabiliza o cumprimento daquela lei, né? Porque basta o Congresso fazer uma lei nova, porque ela revoga a lei antiga, e essa lei antiga aqui pode ser o tratado que ele foi transformado em lei ordinária. Então, essa é a matéria que nós vamos ver na próxima aula, certo? Até foi muito bom tu me falar, porque aí eu vou aproveitar e fazer este gancho aqui para aplicar, certo? Obrigado, pessoal. Até a próxima aula. Um abraço. Tchau, professor. Boa noite. Boa semana. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, professor. Até semana que vem. Até a semana que vem. Boa noite. Boa noite, muito obrigado.